Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Amados, palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 17. Aleluias, louvado seja o santo e eterno nome de Jesus. Aleluias. 1 Reis, capítulo 17. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Eu quero ler a partir do versículo 14. 1 Reis 17, versículo 14, nos diz a palavra do Senhor Deus. Aleluias. Amém, igreja? Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Aleluias, amém. Glória a Deus. Pode se assentar, adorando, exaltando ao nome santo e eterno do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, aleluia. O tema desta nossa mensagem nesta noite, querida, esta breve reflexão é fé e confiança na direção e provisão de Deus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, fé e confiança na direção e provisão de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome eterno do Senhor. Amados irmãos, aleluias. Em minha última mensagem, na minha última pregação, aleluias, eu falei sobre o capítulo 19, né? Aleluias, nós falamos ali que Deus sustenta nos momentos de crise. Aleluias, e nós falamos, aleluias, abordamos ali algo pertinentes a o que aconteceu com o profeta Elias. Amém? Aleluias, quando ele já estava ali, louvado seja Deus, já atuando de uma forma muito poderosa, eficaz, né, na obra do Senhor. Aleluias. E eu falei sobre o contexto histórico, né, do reino de Israel. Nós falamos, aleluias, que o rei, né, por nome Acabe, ele estava reinando em Israel, que é Samaria. E a Bíblia diz que Acabe, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia vai dizer que Acabe, ele tomou por mulher a Jezabel. Jezabel era a filha de Etibal, rei dos Sidônios. Ela era de outro povo, de outra nação. E a Bíblia diz que ele casou-se com esta mulher, uma mulher de um povo pagão, um povo que adorava um Deus pagão, um povo que cultuava esse Deus chamado Baal. E a Bíblia vai dizer que Acabe, ele permitiu que a idolatria, que o culto a Baal viesse ser implantado ali em Israel. A Bíblia diz que ele permitiu que se levantasse postes ídolos. Ele estabeleceu culto. A Bíblia diz que Acabe fez muito mais do que fizeram os outros reis antes dele. Muito mais daquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, Acabe, ele prevaricou em todos os aspectos da vida espiritual, da vida que ele deveria ter, da vida de moral que ele deveria ter com a presença de Deus. Aleluia, porque Deus era o Deus de Israel. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele implanta este culto, adora a Baal. E a Bíblia vai dizer que ele, aleluia, coloca lá um Deus que era cultuado pelos sidônios, um Deus pagão. E esse Deus
ali nos termos, né, dos sidônios, ele era um Deus que era responsável pela chuva e pela fertilidade. Esse Deus, ele era o Deus que promovia, trazia chuvas dos céus, que fazia com que tudo crescesse, fosse fértil na terra. Este era o entendimento daquele povo pagão que cultuava a Baal. E agora começa toda esta decadência moral e espiritual de Israel, do reinado de Acabe, e acaba trazendo uma grande crise sobre Israel. Aleluias, amém, igreja? Aleluias. E neste contexto, queridos, nós vemos que Deus, ele levantou um homem por nome Elias. Levanta Elias como profeta, traz Elias da sua terra, da sua cidade, dos termos de Gileade, ele traz para justamente confrontar o reinado do rei Acabe. Aleluias, porque eles precisariam compreender, precisariam saber quem era o verdadeiro Deus de Israel. Aleluias. Acabe esqueceu-se. Os reis que vieram antes deles, alguns outros, Jeroboão, alguns outros, esqueceram quem era o verdadeiro rei de Israel, Deus de Israel. Aleluia, que era o Deus Todo-Poderoso, Deus Jeová. Aleluias. E neste capítulo, queridos, que nós lemos aqui, aleluia, nós vamos ver algumas situações que são decorrentes desta crise, uma crise que é generalizada, ela foi estendida, aleluia, e mesmo quando nós vemos as situações, elas se agravarem, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Nós vamos ver Deus agir com fidelidade, Deus vai agir com grande poder, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele vai se manifestar através do poder da sua palavra, aleluias, por intermédio do seu profeta Elias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, amém, igreja? Aleluias. Então nós vemos, querido, que decorrente destas crises, no versículo 1, aleluias, está escrito na palavra do Senhor: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Aleluias, amém? Segundo a minha palavra, amém? Louvado seja Deus, aleluias. O que Elias está, queridos, proferindo, não é segundo a sua vontade. Elias não está lá verbalizando aquelas palavras ao rei Acabe, porque elas são segundo a sua vontade. É a palavra que Deus ordenou, é a palavra, aleluia, que foi dada pelo Senhor Deus de Israel. Então, aleluia, Elias, ele está dizendo, segundo a minha palavra, que eu estou verbalizando da parte de Deus, da parte de Jeová, aleluia, é Ele que está enviando esta palavra ao rei Acabe. Amém, queridos? Aleluia. E nós lembramos que Elias foi levantado na sua terra, Elias foi chamado por Deus, foi enviado lá da sua cidade, Tisbe, para ir para os termos de Samaria, para poder chegar lá, aleluias, e profetizar para Acabe, amém, aleluias. E ele foi lá em nome do Deus de Israel. Amém, amados? Louvado seja o Senhor. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Tiago no capítulo 5, no versículo 17, Tiago ele confirma que Elias orou. E a Bíblia vai dizer
que ele orou para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Elias, ele orou segundo a vontade de Deus. Era a vontade de Deus. E Elias está orando, sim, é verdade, é um homem de Deus, mas ele ora segundo a vontade de Deus. Aleluia. Jesus, em Lucas capítulo 4, Jesus vai fazer menção quando ele está dizendo ali para escribas, fariseus, quando ele está discursando, ele está dizendo assim: há nenhum outro, ou melhor, há nenhuma outra viúva, ainda que havia muitas viúvas em Israel, nos tempos do profeta Elias, ele não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Aleluia. Porque ali o Senhor Jesus disse, e ele estava lá, e por motivo, aleluias, que por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, aleluias, trazendo sobre toda a terra grande fome. Aleluia. Toda a terra veio perecer. Jesus não estava dizendo, foi somente em Samaria. Jesus não estava dizendo, foi em Samaria e foi na terra dos Sidônios, terra de Jezabel. Não, Jesus está dizendo, houve grande fome sobre toda a terra. Foi um grande período de escassez, foi um grande período de fome que veio sobre a terra, aleluia, e Jesus faz menção disto, em Lucas capítulo 4 está relatado, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, e Deus manda, amados, uma palavra de juízo, uma palavra que atinge diretamente aquilo que se pregava sobre o Deus Baal. É uma palavra que vem de encontro, aleluias, aquilo que eles defendiam, aquilo que eles cultuavam, aquilo que eles ofereciam, né? Os seus sacrifícios, aleluias, ao seu Deus, né? Porque o nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Agora a Bíblia diz que Baal era o Deus da chuva, aleluia, e Deus Jeová diz, não vai chover, não vai chover, e nem orvalho vai haver sobre a face da terra, aleluia, e isto aconteceu por muitos anos, 3 anos e 6 meses, aleluia, você está entendendo, igreja? A Bíblia diz, ou melhor, aqui está dizendo que Baal é o Deus da fertilidade, é isto que eles cultuavam, é o que a história mostra. Agora, Deus Todo-Poderoso está dizendo, eu vou cerrar os céus, eu vou cortar a chuva, e quando eu corto a chuva, não tem fertilidade, não vai brotar, não vai gerar, não vai crescer, pelo contrário, vai secar, vai perecer, não vai ter alimento, não vai ter farinha, não vai ter azeite, não vai ter animais, não vai ter nada, porque vai tudo perecer, aleluia. Deus, ele está dizendo, se Baal é o Deus da fertilidade, Deus está dizendo, não vai ter fertilidade. Você está entendendo, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, Isaías capítulo 55, 11, ele vai dizer assim, ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Aleluia. O profeta Isaías confirma aquilo que é peculiar ao nosso Deus Todo-Poderoso, Jeová. Se Ele mandou a palavra dele vai se cumprir, aleluia. Baal, Deus da chuva, não vai chover. Baal, Deus da fertilidade, não vai ter fertilidade, porque não vai crescer, aleluia. Você está entendendo, igreja? A crise foi generalizada.
Estão todos perecendo por conta do juízo que Deus envia sobre a terra. Aleluia. Quando Deus fala, aleluia, está falado. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Diga nesta noite comigo, querido. Precisamos ter fé e confiança na direção e provisão de Deus. Precisamos ter fé e confiança na direção e provisão de Deus. Aleluia. Elias está na direção de Deus. Elias vai entrar num território perigoso. Ele vai profetizar para um rei que está atrelado à injustiça, atrelado a tudo, né, que não é bom. Mas ele vai lá na autoridade de Deus e ele vai profetizar para Acabe. Amém? Aleluia. Então, aí começa, né, a crise, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Segunda situação decorrente desta crise, versículo 2 a 7. Diz a Bíblia Sagrada: veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus não poupou o profeta da crise, mas o sustentou. Amém? Aleluia. O profeta Elias está incluído na crise. Ele vai fazer parte deste momento, dessa situação de crise. Aleluia. Mas junto com ele está o Deus de Israel. E a Bíblia vai nos mostrar, aleluia, que mesmo que ele não tenha sido poupado de passar pelos momentos das dificuldades, a Bíblia mostra que Deus o sustentou. Amém? Aleluia. Amados, Deus poderia dizer para Elias, para que ele voltasse para a sua terra. Deus poderia dizer para Elias, que ele pudesse se retirar para outros termos, outras regiões, ainda que, como eu disse, aquilo se instalou sobre a terra. Foi um período em que Deus cerrou os céus. Aleluia. Agora, haveria lugares que poderiam ter mais provisões. Elias poderia ter ido para esses lugares, mas a Bíblia diz que Deus deseja que Elias permaneça ali, porque ainda havia muitas obras que Elias haveria de fazer pelo Deus de Israel. Amém? Ele era profeta, foi levantado por Deus e tinha obras para que pudessem ser executadas ali. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E o texto que nós lemos vai dizer que o próprio Senhor diz: retira-te e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. E os corvos lhe traziam alimentos, pão e carne, de manhã e à tarde, e bebia da água do ribeiro. Mas passados dias, o ribeiro secou, porque não chovia, acabou a água. Amém? Aleluias. Agora veja, queridos, se nós atentarmos aqui, amados, na literalidade do texto, nós podemos, de fato, entender, amados, acreditar que os corvos, estas aves impuras, que são mencionadas no livro de Levíticos, chamadas de aves impuras, porque elas se alimentam, né, de insetos, roedores,
elas se alimentam de carniças de animais, elas se alimentam de restos de comida, né? E de muitas outras coisas. São chamadas aves impuras. Nós podemos acreditar que de fato, né, elas sustentaram Elias de forma sobrenatural, porque o nosso Deus, o Deus Jeová, é um Deus que faz coisas sobrenaturais. Deus é um Deus de sobrenatural. Então nós podemos pensar que de fato os corvos vinham, traziam a carne, traziam o pão, porque Deus é um Deus de sobrenatural, e Deus pode fazer puro aquilo que é impuro. Amém? Nós podemos literalmente acreditar assim, amém? Porque nós não duvidamos do poder de Deus, pastores. Nós não duvidamos, igreja, aleluia, que o nosso Senhor é Deus Todo-Poderoso, e Ele pode fazer como Ele quiser. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem toda a autoridade, aleluia. Mas também, queridos, nós podemos olhar para o que o próprio texto propõe a nós, quando nós observamos, como eu já mencionei aqui, que em determinado momento, o próprio Senhor Deus, o próprio Jesus Cristo, aleluia, Ele ali foi provisionar para Elias. A Bíblia vai mostrar que naquele momento, aleluia, Ele entregou para Elias, acordando Elias, disse a ele: olha aí, Elias, come deste pão e beba da água, porque a tua jornada vai ser longa. Ou seja, o próprio Senhor, Ele foi lá para entregar para Elias, Ele provisionou, aleluia, um pão assado sobre pedras na brasa, aleluias, e uma botija de água. Ou seja, necessariamente Deus não precisava usar ave impura, porque o Senhor tem todo o poder e autoridade, e Ele poderia justamente levantar, aleluias, este alimento, esta água para Elias, de uma forma sobrenatural, aleluias, como Ele fez ali a partir do capítulo 19 de 1 Reis. Você está me entendendo, igreja? Agora ainda nós vemos que há estudiosos que eles defendem que os corvos eram árabes nômades, povos nômades ou mercadores. Então há estudiosos que defendem, aleluias, que eles eram povos que estavam ali acampados junto, né, ao ribeiro também, e por eles estarem acampados, eles iam, levavam pão e carne para o profeta. Você está me entendendo, igreja? Aleluias. Então, de qualquer forma, amados, louvado seja Deus, nós não podemos duvidar do poder de Deus, porque o Senhor Deus é Deus, e Ele faz como Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Se Ele, aleluia, levantar alguém para levar, Ele levanta, Ele provisiona. Se tiver que entregar algo, Ele prepara, Ele envia, Ele levanta, porque Ele é Senhor sobre todas as pessoas, todas as almas, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre a igreja dEle, aleluia. E Deus usa quem Ele quer. Ele pode fazer o sobrenatural, pode fazer do impuro puro, Ele pode fazer o que Ele quer. Ele é Senhor, igreja. Amém? Nós não temos dúvidas sobre isso, amados. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos vendo, amado, que este é só um início da crise. E nós já vemos Elias sendo sustentado, porque Elias está ali, esperando a direção de Deus. Aleluia. Deus não deu ordem para ele voltar. Deus não disse para ele ir para outro lugar. Deus disse para ele permanecer. Aleluia. Era para ele estar ali. Amém? Ou seja, Elias está no meio da crise. Aleluia, e ele está sendo sustentado, abençoado, aleluia. Não importa a crise que você possa estar passando, amado, não importa a dificuldade que possa vir sobre a sua vida, às vezes você não entendeu o que está acontecendo, mas creia que o Senhor, Ele te abençoa, Ele te sustenta, mesmo nos momentos de crise, aleluia, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, amém?
Você não serve um Deus de barro, um Deus de pedra, não. Você serve um Deus vivo. Amém, amado? Um Deus que ouve o teu gemido, um Deus que ouve o teu clamor, um Deus que ouve a tua oração, um Deus, aleluia, que atenta, aleluia, mesmo que você não peça, porque, aleluia, grande é a tua angústia, mas Ele olha para a tua lágrima, e Ele já compreende qual é toda a tua necessidade. Amém? Então diga comigo nesta noite, precisamos ter fé e confiança na direção e provisão de Deus. Amém? Precisamos ter fé e confiança na direção e provisão de Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. A terceira desta situação de crise, aleluia, que já se instalou, né? Já estão vivendo, já tem passado dias, aleluia, já está secando, aleluia. Versículo 8 a 16. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Aleluia. Amém? Um necessitado enviado aos mais necessitados. Elias está no meio da crise. Elias, agora, Deus está dando a direção para Elias. Agora, retira-te e vai a Sarepta de Sidom. Mas Deus dá uma palavra dizendo: já ordenei. Quando ele estava ali, depois que ele pronunciou as palavras para o rei Acabe, o Senhor diz para ele: retira-te e esconde-te. Já ordenei para que te deem alimento. Aleluia. Já ordenei para que os corvos te sustentem. Aleluia. Agora está dizendo Deus mais uma vez: já ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Aleluia, amém. Deus está dizendo: eu já ordenei, eu já dei ordem, eu já mandei a palavra, eu já, aleluia, anunciei o que há de ser feito para a tua vida. Elias está agora em necessidade, é certo, mas ele vai ser enviado aos mais necessitados. Não era uma, era 2. Tinha muitos necessitados? Tinha. Mas ele está sendo enviado a uma viúva
que tem um filho, aleluias, 2 necessitados de alimento, e ali Elias está sendo enviado, aleluia. Como já foi dito, amados irmãos, aleluia, Deus poderia prover o alimento diário para Elias, aleluia, mas Elias, ele é enviado numa missão de fé, aleluia. A fé que Elias tinha no Deus de Israel. Elias sabe a quem ele serve, e agora Elias, ele vai para o território, aleluia, para a terra, ele vai para Sarepta de Sidom, ele vai para a terra dos Sidônios, a terra de Jezabel, ele vai para aquela terra idólatra, aquela terra cujo Deus pagão era cultuado, aleluia. E é justamente lá, aleluia, que Deus envia Elias para que ele fosse sustentado por uma viúva que consequentemente é pobre, aleluia. Porque viúva é símbolo da necessidade naqueles tempos, aleluia. E como eu já disse, era ela e o seu filho que necessitavam de alimento. Era ela e o seu filho que estavam agora, aleluia, na última provisão para a sua casa, ou melhor, para abençoar a sua vida, para, aleluia, forrar o seu estômago, para sustentar o seu corpo, aleluia. Era um último elemento que eles tinham, aleluia. E a Bíblia amados, a Bíblia chama a atenção, pela abordagem do profeta, porque eles todos estão vivendo uma grande crise. Essa crise, ela é generalizada, não era só esta viúva que está passando essa necessidade, aleluia. Agora, ele se encontra com a viúva, ali fora dos portões da cidade, ela está apanhando lenha. A Bíblia diz que, como nós lemos, que ele pede a ela um copo d'água. A Bíblia diz que ela vai se retirar para buscar esta água. Ela ainda tinha água, e ela vai buscar a água, mas quando ela começa a ir, ele, ei, peraí, traze-me também na tua mão um bocado de pão, traz um pedaço de pão para mim, aleluia. A Bíblia vai dizer que esta mulher, aleluia, ela imediatamente reconhece quem era este homem. Ela reconhece que ali estava um profeta de Deus, que ali era um homem de Deus, porque ela vai dizer nas suas palavras: tão certo como vive o Senhor teu Deus, aleluia. São estas as palavras desta mulher. Mas ela, dirigindo-se a Elias, dizendo assim, aleluia, ela vai dizer: olha, nada tenho cozido, ou seja, eu não tenho nada, nem um pedaço de pão, há somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. Apesar da sua argumentação, ela não rejeita, aleluia, aquilo que o profeta está lhe dizendo. E ela está dizendo para ele, argumentando, aleluia, a comida que nós temos, esse pouco da farinha, esse pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo, eu vou cozinhar um bolo, para que eu e meu filho possa comer, porque é a nossa última refeição. Nós vamos comer e vamos morrer, porque a crise tomou conta de tudo. Não está no texto, mas é como se ela tivesse, pudesse dar uma explicação. Vamos aqui, aleluias, dizer assim: a crise se instalou, não chove sobre a terra, já está faltando água, os animais, aqueles que nós pudemos comer, nós comemos, aqueles que nós não comemos, morreu no pasto, morreu de fome, não tem mais alimento nos celeiros, não tem provisão para ninguém, pessoas estão morrendo, e eu e meu filho temos agora a última refeição.
Você está entendendo, querido? Conjecturando aqui qual era o que essa mulher poderia estar dizendo, sentindo naquele momento, quando ela diz: não tem mais nada, não tem mais comida, é a última refeição e morrer. Mas a Bíblia está dizendo, no versículo 13 e 14, Elias lhe disse: não temas, aleluia, não temas, não tenha medo desta crise, não tenha medo desta situação, não tenha medo deste momento difícil, não tenha medo deste momento, aleluias, quando, aleluias, tudo se já findou, acabou. Não temas esta hora da sua vida, aleluia, porque assim diz o Deus de Israel. O profeta tinha uma palavra de Deus, porque o Senhor enviou ele para que uma mulher viúva pudesse sustentá-lo. Ele diz: eu já ordenei que a viúva te sustente. Então o profeta diz a ela: faz como você disse, porém, primeiro, faz um bolo pequeno para mim e traga-me aqui fora. Depois faça para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, aleluia, da panela a farinha não vai se acabar, e o azeite da botija não vai terminar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que esta mulher foi e fez conforme a instrução do profeta. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Na sua fé e na sua obediência, o milagre vai acontecer, aleluia. Ela ouve a instrução, ela ouve a palavra. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E esta mulher, ela vai abençoar a Elias e a sua casa, por causa da sua fé e da sua obediência. E a Bíblia diz que comeu ela, o seu filho e o profeta, por muitos dias, aleluia. Agora, a palavra que foi dada, ele disse: até que venha chuva sobre Israel, até que Deus mande chuva, aleluia. Mas quanto tempo ficou? 3 anos e 6 meses, aleluia, 3 anos e meio. Deus sustentou esta casa, Deus sustentou esta mulher, até o momento que veio provisão de fora. Porque enquanto não tinha provisão de fora, certamente ela e seu filho foram sustentados pela palavra dada por intermédio de Elias, a palavra do Deus de Israel. Não faltou comida na sua casa, não faltou alimento para ela e para o seu filho, aleluias. Elias comeu ali enquanto estava com ela, porque depois Elias, ele vai fazer a obra do Senhor, ele vai ser sustentado em outros momentos, aleluia, pelo próprio Deus, amém, aleluia. Agora, queridos, aleluia, é quando nós somos provados, amados, é quando nós mesmo que possamos passar por momentos de escassez, se não houver escassez de fé e de obediência, nós vamos ser abençoados. Deus vai abrir um caminho de provisão para a nossa vida. Mas para isso não pode haver escassez de fé, não pode ter escassez de obediência, aleluia. Porque Deus abre caminhos de provisões na nossa vida, amados, a partir do momento que nós permaneçamos confiando, acreditando no Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus provedor da nossa vida, aleluia. Quando Deus manda a palavra, em 2 Crônicas 7,14,
7:13, o Senhor diz assim no versículo 13: se eu cerrar os céus para que não tenha chuva, aleluia, olha que Deus diz, se eu cerrar os céus para que não tenha chuva, isso já tinha acontecido, isso aí é algo que, e Deus estava falando, ou melhor, ele está em 2 Crônicas falando, né? Se eu cerrar os céus para que não tenha chuva, não venha chuva, se eu ordenar a praga, os gafanhotos que destruam, que comam as plantações, ou melhor, se tudo isso acontecer, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei seus pecados e vou sarar a sua terra, aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor diz primeiro: se eu cerrar os céus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Se não vir chuva sobre a terra, mas se o povo clamar, eu abençoo, eu abro as portas, eu mando chuva, eu mando fertilidade, eu mando poder, eu mando autoridade. Se o povo chamar por mim, clamar a mim, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós podemos concluir, amados, que Deus continua sendo Deus em qualquer tempo, que Deus é o Deus, aleluia, no tempo da seca e no tempo da chuva, que Deus é Deus no tempo da abundância e no tempo da escassez, porque Deus, Ele é Deus em todo o tempo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Você está entendendo esta noite? Diga glória a Deus, diga aleluia Jesus, aleluia. Para Deus não tem crise, amado. Deus permitiu crises, e tem permitido hoje muitas crises na face da terra, aleluia. Mas quando nós estamos debaixo da direção de Deus, quando nós estamos na fé e na obediência, aleluia, na direção de Deus, nós temos provisão, aleluia. Eu tenho certeza que nunca faltou na sua mesa o alimento, eu tenho certeza que nunca faltou no teu celeiro o alimento, aleluia. E ainda que um dia você foi provado, louvado seja o nome do Senhor, o soberano de Israel, o Deus todo-poderoso, Ele possa ter provado a sua vida, ainda assim, aleluia, Ele veio de encontro à sua vida e te abençoou, amém? Você pode dizer amém, porque eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Então diga comigo nesta noite: precisamos ter fé e confiança na direção e provisão de Deus. Você está entendendo, amado? Você crê nisto? Amém? Louvado seja Deus. Eu quero que você se coloque em pé nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Às vezes nós somos provados, querido, em muitas áreas. Às vezes nós passamos dificuldade, crises em muitas áreas. Isso está na palavra do Senhor Deus. Mas o Senhor é Deus poderoso, é provedor na nossa vida. Amém? Aleluia. Então nunca desanime o teu coração diante do Senhor. Nunca pense que Deus te deixou, te abandonou, se esqueceu de você. Aleluia. Porque Deus, Ele é Senhor, provedor, querido. Amém? E mesmo nos momentos das maiores crises, se você tiver que ser provado, querido, mas provado. Amém? Provado. Aleluia. Porque prova é um sinal que vem o poder da misericórdia de Deus logo em seguida. Porque na prova, Deus, como disse a missionária aqui, nós somos provados para sermos aprovados. Existem momentos que Deus permite para que Ele possa aprovar a nossa vida em algumas áreas. Porque Ele é provedor e que sustenta nós. Isso é diferente de nós passarmos situações
por conta da desaprovação de Deus. Isso é diferente. Nós passarmos apertos porque Deus está nos desaprovando. Porque Deus está olhando para nós, muitas vezes, né, e desejando que nós possamos descer mais na olaria, possamos descer mais aos pés do Senhor, possamos entregar mais diante da presença dEle. Amém? Então essa é algo que nós precisamos avaliar. É nós que precisamos avaliar. Amém? Curva teu coração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir esta graça maravilhosa do Espírito. Porque o Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus, o seu Espírito, a palavra diz que o Espírito Santo é que convence o homem do seu pecado, ele convence da justiça e do juízo de Deus. Se tem algo que tem que nos convencer, amado, é o Espírito Santo. Ele precisa nos mostrar, amém? Aonde nós precisamos, muitas vezes, entregar para o Senhor, entregar mais de nós, do que nós temos para oferecer para a glória dEle.